Olá, pessoal. Eu sou Renato Cinco, vereador pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, e nós vamos começar mais um programa quase ao vivo da nossa quarentena ecossocialista e libertária. Hoje, eu e o Pedro Aranha estamos recebendo o nosso grande amigo Rogério Rocco, militante ambientalista aqui no Rio de Janeiro. Eu não vou nem falar muito sobre há quanto tempo e a importância do Rogério nesse movimento, porque eu não sei o quanto que o Rogério assuma a idade, o quanto que ele esconde a idade, né? Mas eu conheço o Pedrão, né? Eu conheci o Pedrão em 1988 e conheci o Rogério ainda nos anos 90. Né? O Rogério, inclusive, é um educador ambiental, assim como o Pedrão, né, com uma história importante aqui no Rio de Janeiro. E a gente queria conversar com o Rogério o mais rápido possível, porque a gente está vendo uma situação terrível, né, no meio ambiente durante esse cenário da pandemia. Mas eu não quero adiantar muita conversa, não. Em primeiro lugar, agradecer, Rogério. Obrigado aí pela sua presença aqui na nossa quarentena ecossocialista libertária. Pedrão, obrigado também, você pela estar participando aqui com a gente hoje, né, da nossa mais uma contribuição do Pedrão para a nossa quarentena ecossocialista e libertária. Bom, Rogério, a gente viu aí, né? Eu não vou comparar com filme pornográfico, porque eu acho que a galera da indústria da pornografia não tem nada a ver com isso, né? Mas realmente foi uma coisa explícita, né? Uma demonstração explícita do baixo nível que é o governo que hoje ocupa o Palácio do Planalto, né? E entre as surpresas, né? Porque uma parte ali da questão já estava meio que anunciado, né? Principalmente em torno das denúncias do Sérgio Moro, mas ocorreram, né? Algumas surpresas assim chamaram bastante atenção. A fala da Damares, por exemplo, uma fala horrorosa, né? De uma líder de seita ali querendo perseguir de forma sectária as outras pessoas, preocupada porque existem feministas no Ministério da Saúde. É um desastre total. Mas o ministro, né, o desministro, não sei como é que a gente classifica, né, o criminoso ambiental que ocupa a pasta, né, do Ministério do Meio Ambiente, né, fez uma fala que realmente eu acho que nem ele teria coragem de falar se imaginasse que ela fosse publicada, né, assim tão rapidamente, né? Ele declarou lá claramente, né, que nós temos que aproveitar, né, que a imprensa está atenta à Covid para passar a boiada, né, para passar o rodo na legislação ambiental, pelo menos nas normas e nos regulamentos que não dependem do Congresso Nacional, que dependem apenas da ação executiva, né, do ministro e do presidente da República. Né? Eu achei interessante ali que ele revelou também as pressões internacionais, né, por passar o rodo na legislação ambiental brasileira. Né? Imagino que não seja pressão da galera ambientalista, né? Certamente é a pressão internacional de quem investe no agronegócio, de quem investe na mineração, de quem investe na madeira, né? Que são os interessados em passar o rodo na legislação ambiental. Bom, Rogério, queria já te agradecer mais uma vez, passar a palavra para você, pedir para você começar a nossa conversa falando um pouco sobre o estado da arte da política ambiental no Brasil. Você está mudo. Eu não estou conseguindo te desmutar também. Não, eu vou abrir aqui. Maravilha. Foi? Foi, maravilha. Boa noite, Cinco. Boa noite, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês dois. Tenho acompanhado e sou parceiro das lutas que o mandato tem promovido e que, de fato, ocupam um espaço fundamental na nossa cidade, mas também no Estado,
e também uma representação que extrapola os territórios, porque a questão ambiental ela vai além dos territórios das nossas instâncias de administração, e fico feliz da gente ter no Rio de Janeiro um mandato como o seu, 5, que de fato hoje é a voz da questão ambiental na Câmara Municipal e no espaço político institucional. Isso é muito importante para a gente. Então, é um prazer poder bater esse papo, trocar algumas ideias e entrar aí nessa quarentena ecossocialista e libertária, que de fato a gente precisa continuar mobilizado, articulado, para ir preparando aí para o nosso retorno às ruas assim que acabar o isolamento social, que eu acho que isso é uma missão nossa, reocupar as ruas e ressignificar esse período de quarentena, porque aparentemente só tem se mobilizado aqueles que são contra o isolamento social, que são os descrentes da ciência, que são os negacionistas, e dá uma aparência de que a sociedade está quieta, mas não, nós estamos cumprindo tudo aquilo que a ciência determina para preservar a saúde, para não sobrecarregar as estruturas de saúde pública, proteger a sociedade, os nossos idosos, enfim, todos os mais vulneráveis que têm sido vítimas aos milhares da responsabilidade de governos e da tragédia que essa pandemia significa. Bom, quanto à questão ambiental, da política ambiental, 5, eu acho importante, antes até de contextualizar as falas que foram divulgadas dessa reunião, que a rigor não me surpreendem, porque eu como analista ambiental do Instituto Chico Mendes, eu estou vivenciando esse processo por dentro, né? Então a gente sabe da forma como essa administração vem conduzindo cada uma das decisões cotidianas ou estratégicas ao longo do último ano e meio. E é importante para a gente chegar nessa fala, a gente fazer um pequeno percurso para ver que isso já estava tudo anunciado, né? O presidente da República, ele já na campanha, já enumerava como seus inimigos os movimentos sociais, ligados a direitos humanos, ligados às questões indígenas, quilombolas, populações tradicionais, meio ambiente e outras tantas áreas, serviço público, outras tantas áreas que ele já indicava que ele atuaria, que trataria como inimigos e que destruiria se eleito. E assim que eleito, quando ele começa a montar o seu ministério, ele anuncia a extinção do Ministério do Meio Ambiente. Ele estava extinguindo vários ministérios e ele anunciou que revogaria, né, me fugiu a palavra aqui, eliminaria o Ministério do Meio Ambiente e passaria suas estruturas para outros órgãos. O IBAMA e o ICMBio também havia a perspectiva de que ele extinguisse os dois e criasse uma estrutura nova, e outros órgãos passaria para outros ministérios. É interessante que nessa ocasião a própria ministra da Agricultura dele alertou que a medida não repercutiria bem para o agronegócio, que o Brasil daria um sinal de retrocesso que poderia afetar o comércio internacional da carne vermelha, que é uma das grandes atividades aí que o Brasil produz em larga escala, mas também os grãos, né, soja, milho e algumas outras coisas. E que, portanto, ele manteve o Ministério do Meio Ambiente não como um desejo pessoal, o desejo dele era extingui-lo, mas como uma obrigação diante do próprio agronegócio. E então, quando ele decide manter, ele consegue convidar para o Ministério
uma pessoa já previamente desqualificada para a função, porque o antiministro Ricardo Salles, ele já era um condenado pela Justiça de São Paulo por improbidade administrativa ao fraudar o zoneamento de uma unidade de conservação enquanto exercia a função de secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. E, portanto, previamente à sua nomeação, ele já havia sido condenado, ele já era conhecido por ser uma pessoa que atua contra as políticas ambientais, e não só pelos meios lícitos, mas também por meios ilícitos, por meios enviesados, obscuros, ocultos. Ele assume o ministério e já dá o tom do que seria a sua gestão. Ele, no primeiro mês, ele já demitiu 4 servidores do ICMBio, que estavam sob uma investigação, que já havia iniciado antes da entrada dele, mas ele arbitrariamente ele alterou a conclusão dessa comissão e determinou a demissão dos 4 servidores. 3 desses servidores que eu conheço, eu trabalhei, porque fui superintendente do IBAMA aqui no Rio, fui coordenador regional do Instituto Chico Mendes aqui no Rio, portanto, são pessoas com as quais eu tive relações profissionais e pessoais, e que eu tenho convicção da inocência num fato que realmente envolveu um desvio por parte de um 4º servidor. Esses 3 conseguiram anular, depois de 4 meses, alijados da instituição, conseguiram reverter, porque, de fato, a medida foi arbitrária, sem nenhum tipo de prova, mas ali ele chegava já para dar o tom de perseguição a servidores. Começa a militarizar as instituições. Então, hoje nós temos, por exemplo, no ICMBio, sua estrutura de direção, formada pelo presidente e por 4 diretores. Hoje, essas 5 funções em Brasília são ocupadas por PMs do Estado de São Paulo. O IBAMA também tem sofrido intervenções com nomeações de militares, mas especialmente o ICMBio. Também no processo de mudanças que eles começaram a implementar nas funções de direção, colocaram militares também, começaram a colocar militares também em estruturas de coordenação. Botaram nas coordenações, em várias coordenações regionais no Instituto, e aos poucos começaram, inclusive com um anúncio público, convocando PMs que tivessem interesse, começaram a substituir chefes de unidades de conservação das mais relevantes, tirar profissionais experientes, com grande conhecimento, e colocar militares sem conhecimento nenhum na área ambiental. Fez remoções arbitrárias, removeu os 2 grandes especialistas em golfinho rotador, que estavam lotados no Parque Nacional de Fernando de Noronha, passaram esses profissionais para o sertão, onde eles não poderiam exercer suas habilidades. Pegou biólogos marinhos de uma área de proteção ambiental marinha, levou para 2 capitais. Então, de fato, começou a retirar aqueles que têm expertise e conhecimento, aqueles que a sociedade investiu para que fossem bem qualificados, porque boa parte desses servidores recebem investimentos públicos para a sua formação, exatamente para que exerçam suas funções com mais conhecimento, com mais qualidade, ou seja, é a sociedade investindo no serviço público para a prestação de um serviço de qualidade. Várias dessas pessoas começaram a ser removidas arbitrariamente, retiradas de postos-chave, para desestruturar a atuação da instituição. Então, isso começou também com perseguição de servidores, o servidor do IBAMA que autuou Jair Bolsonaro, então deputado federal, por pesca ilegal, esse que estava pescando ilegalmente numa área proibida, foi exonerado de uma função que exercia na coordenação da fiscalização ambiental. Então, nós temos vivido alguns desses processos de perseguição.
Também uma das medidas iniciais desse antiministro foi extinguir conselhos. Aquilo que estava ao seu alcance, exatamente como ele falou, numa canetada só ele extinguiu inúmeros conselhos e comitês que prestavam funções das mais variadas em toda a transversalidade que a política ambiental representa na esfera das políticas públicas de uma forma geral. Ele cortou o CONAMA em pedaços, ele acabou praticamente com o CONAMA, não acabou formalmente, porque o CONAMA é criado por lei, mas a sua regulamentação, que consta de decreto, o antiministro com o inominável publicaram um decreto reformulando a composição do CONAMA e aí tiraram as representações. O CONAMA era a principal arena ambiental brasileira, reunia todos os ministérios, reunia todos os governos estaduais, representações de governos municipais e representações variadas da sociedade civil, desde setor patronal e de trabalhadores da área de agricultura, de comércio, da indústria, entidades de notório saber, como a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, formada por profissionais da mais alta qualidade, a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, uma instituição muito antiga, com larga experiência na questão ambiental no Brasil, retirou essas instituições, retirou as representações de trabalhadores, manteve apenas representações patronais, retirou as representações das entidades ambientalistas, que eram as únicas eleitas para mandatos de 2 anos, e reduziu o que era um conselho amplo, com cerca de 100 membros, para um conselho com 22 vagas, e desqualificou completamente a composição desse conselho, porque hoje as representações dos estados e das entidades ambientalistas são escolhidos por um vergonhoso sorteio, no mesmo modelo de um prêmio da Mega Sena, botando aquelas mulheres uniformizadas, aqueles uniformes justinhos, rodando uma bola gradeada para tirar o nome daquele que vai representar um estado da federação ou a sociedade civil dentro de um mandato no CONAMA, desqualificando de forma absoluta o Conselho. Acabou com comitês também que tinham funções muito importantes e a gente viu a vergonha que o governo federal passou na ocasião do vazamento de óleo por todo o litoral brasileiro no final do ano passado, e a vergonha que a própria Marinha Brasileira passou, que é uma instituição super qualificada, talvez até pela intervenção que deve estar colocando os profissionais habilitados da Marinha de lado e nomeando pessoas que não detêm conhecimento suficiente, porque a Marinha foi responsável em acusar uma embarcação grega de ser responsável por despejar o óleo, e depois uma universidade federal nordestina foi quem detectou que aquela embarcação havia passado quando o óleo já havia sido espalhado pelo litoral. Então a gente ficou sem resposta. Os danos que esse grande acidente causou à sociedade, à economia, porque afetou o turismo de todas essas áreas, ao meio ambiente, esses danos até hoje não foram sequer apurados, porque não tem nem a quem atribuir, porque o governo federal levou 41 dias para entrar na investigação sobre a origem desse acidente, exatamente porque eliminou o Comitê de Resposta Rápida a Acidentes de Óleo no litoral brasileiro, que era um comitê que juntava as expertises todas e todas as instituições que podiam agir numa situação de emergência para tentar apurar essas causas. Tivemos um conjunto de incêndios na Amazônia também no ano passado, de grandes proporções, e nitidamente descoberto que foram incêndios criminosos, foram incêndios preparados, organizados, exatamente fundamentados nos discursos do presidente da República e do antiministro, que diziam que a Amazônia tem que se desenvolver, diziam que política ambiental não podia mais interferir nas atividades econômicas, defendendo garimpeiro ilegal, defendendo madeireiro ilegal, defendendo a invasão, os grileiros da Amazônia, inclusive com a medida provisória que recentemente foi transformada em projeto de lei, que pretende entregar a Amazônia para os grileiros, e esses incêndios montados exatamente de acordo com os discursos
que se fazia para retirar a fiscalização da Amazônia. E a gente viu o que aconteceu. Esses processos vêm diminuindo, o presidente vem dando ordens verbais, porque não se pode ordenar isso em violação ao que a própria lei determina, mas vem criticando a prática da fiscalização toda fundamentada na lei, de queimar os instrumentos dos crimes cometidos no âmbito da Amazônia, desses garimpos ilegais, queimando tratores, queimando outros tipos de veículos, e acampamentos usados para essas atividades ilícitas, tudo isso sustentado na lei, e que a fiscalização vinha resistindo, até que há cerca de 3 semanas atrás, o Fantástico noticiou mais uma dessas operações numa terra indígena, já sob a gestão da nova direção do IBAMA, já com um militar nomeado por eles na diretoria de proteção, e que no dia seguinte da veiculação dessa matéria pelo Fantástico, esse novo diretor foi exonerado, e as coordenações de fiscalização da região foram definitivamente exoneradas, e hoje temos cargos abertos de fiscalização, tanto no IBAMA quanto no ICMBio, que não foram preenchidos porque a intenção deles é acabar com a fiscalização nessas regiões. Então, houve um conjunto de intervenções em unidades de conservação, colocando pessoas e militares alinhados com o governo, com o objetivo de paralisar as ações de fiscalização. Foram desmontadas as equipes de fiscalização, e o mais grave aconteceu agora no dia 7 de maio, quando o presidente da República baixou um decreto vinculando a atuação do IBAMA e do ICMBio à estrutura da garantia da lei e da ordem que ele implantou na Amazônia. Então, hoje, as ações de fiscalização e controle na Amazônia estão vinculados à GLO e expressamente no decreto se desautoriza IBAMA e ICMBio a atuarem na região, senão sob o comando do Exército Brasileiro. A primeira operação que teve da GLO consumiu uma quantidade muito grande de recursos, praticamente o orçamento de toda a área de fiscalização do IBAMA para um ano, numa operação que não gerou um único auto de infração. Então, é de fato uma peça de ficção para enganar a sociedade, como se estivesse tendo uma atuação mais bem estruturada com o Exército Brasileiro, mas não é verdade. O que está fazendo é uma entrega absoluta dos recursos naturais da Amazônia para a exploração de qualquer um que chegue e domine à base da violência, do uso da força, expulsando indígenas, expulsando e matando indígenas, quilombolas, caiçaras e aqueles que resistirem a essa ação criminosa, que tem amparo do governo. Há uns meses atrás, o ministro recebeu em seu gabinete representações de garimpeiros, vários deles autuados pelo IBAMA e pelo ICMBio, históricos violadores da lei ambiental, que foram recebidos pelo ministro com pompas e circunstâncias em seu gabinete para tramar contra os órgãos que ele deveria coordenar e deveria dirigir. Então, a gente vem passando por um processo de desmonte, de desregulamentação. Ele assumiu na reunião uma questão que já vinha sendo denunciada nas redes sociais, que ele flexibilizou a aplicação da Lei da Mata Atlântica e do Código Florestal para facilitar a destruição do bioma Mata Atlântica, que é o bioma mais afetado de todos os biomas brasileiros, o mais danificado, que tem menos resquícios do que era a sua formação original, e ele pretende passar a boiada para cima da Mata Atlântica também, além da Amazônia. E tivemos agora, na semana passada, também um desmonte do ICMBio, uma reestruturação na qual eles eliminaram as coordenações regionais, que eram 11 no país inteiro. Eles transformaram essas 11 coordenações regionais em 5 gerências regionais, uma para cada região geográfica do país. O mais grave desse resultado será também na Amazônia, porque a Amazônia tinha 5 dessas 11 coordenações regionais, e hoje é um bioma com apenas uma representação de coordenação de gerência regional. E também
ou seja, que sai do circuito territorial esse suporte que essas estruturas davam para amparo à fiscalização, para articulação das ações e das operações, e aumenta a nomeação de militares. E também aqui no Rio de Janeiro tivemos uma leva de exonerações, 8 unidades de conservação das 18 existentes no Rio de Janeiro, federais, né, perderam suas equipes de direção. Nós temos aqui o Rio de Janeiro, apesar de ser um estado pequeno, é um dos estados da federação com a maior quantidade de unidades de conservação e de grande representação. Nós temos aqui 5 parques nacionais, temos 5 áreas de proteção ambiental, temos reservas biológicas, 3 reservas biológicas importantes, estações ecológicas, áreas de proteção ambiental. Enfim, temos 18 dessas unidades. Dessas 18, ele eliminou 8 chefias numa tacada só. Exonerou mais um chefe dos quadros internos, lá para nomear mais um militar lá para o Parque Nacional de Itatiaia. Há 2 meses atrás também fez o mesmo no Parque Nacional da Tijuca. E hoje, domingo, exonerou também o chefe da Reserva Biológica do Tinguá. Então, a gente está sofrendo um ataque constante, e a fala dele, por isso que no início eu disse que não me surpreendia, porque a fala dele, internamente, a gente já conhece materializada nos atos que ele praticou. Porém, de fato, a revelação dessa intenção, dessa motivação vil, dessa motivação ilegal e completamente reprovável da conduta de uma figura que ocupa uma importante função na República Brasileira, de destruir, de desarticular, de aproveitar a morte de mais de 20 mil pessoas como oportunidade. Isso é de uma crueldade, isso é de uma falta de humanidade, isso revela um mau caratismo, uma ausência de qualquer paradigma humanitário. Isso é um ser desprezível. Então, ali ele só materializa, mas eu penso que, em posse desse material, hoje o Ministério Público tem muito mais elementos para conseguir contestar os atos praticados pela administração na área ambiental, porque agora o real fundamento deles foi revelado. Não é aquele que aparece nas publicações de diário oficial, mas aquele que é, de fato, combinado no âmbito dos gabinetes fechados e que, para o azar deles, veio a público em razão da própria ausência de parâmetros na condução da equipe. É um acusando o outro, entrando e saindo, atirando. Então, exatamente porque ali nada se constrói, é uma quadrilha que está articulada para destruir o Brasil, destruir o serviço público, destruir as políticas sociais que constamos com muito esforço no processo de redemocratização e na construção da Constituição de 88. Então, a fala ela revela essa motivação, e eu, na minha perspectiva positiva, eu acredito que isso ensejará os fundamentos necessários para a gente reverter alguns desses processos, porque infelizmente, a gente está num período em que não temos como pleitear melhoras nas políticas públicas. Nossa luta agora é para mantê-las, né, para que elas não sejam afetadas e destruídas pela quadrilha que ocupa o Palácio do Planalto. Obrigado, Rogério. Muito bom. Quer dizer, muito boa a sua fala, né? Pena que você tenha que fazer uma fala tão boa para passar um cenário, né, de destruição, de total falta de compromisso com a vida, né? Porque, no final das contas, é disso que se trata. Mas eu vou segurar a minha onda aqui ainda para comentar e fazer perguntas para você, né, para
chamar para a conversa o Pedrão, né? O Pedrão, imagino que esteja ansioso para entrar nessa conversa, né? Porque é uma conversa com o Rogério, né? Grande amigo dele, e num momento, né? Tão dramático. Quem conhece o Pedrão, imagina o quanto que ele está revoltado vendo essas notícias, né? Vindo de Brasília. Fala aí, Pedrão. Bom, primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia, quem vai ver esse programa. Hoje eu tô irado, né? Eu tô com a ira, tô possuído. Até gravei um vídeo ontem no Facebook, raivoso que eu estava, assim, eu preciso me acalmar. Mas conversar com Roger e com o Cinco é sempre me sentir seguro, porque eu do lado de duas pessoas que eu tenho uma história na minha vida pessoal de militância e uma história na minha vida do trabalho, né? Foram duas experiências como gestores, como meus chefes, que foram incríveis. Você, chefe no IBAN, e os Cinco hoje como o vereador do mandato, né? Então, são as duas pessoas que historicamente deixaram ser eu. Eu tive a oportunidade de dar o meu melhor e exercer com todo o carinho o meu ofício Ô, de Pedrão, articulador, de educador. ô, Oi. Pedrão, elogiar o ex-chefe tem crédito, né, na praça. Elogiar o chefe atual ainda não tem, não. Deixa para o futuro. Ah, tá bom. Não, mas não dá para não fazer estar com vocês dois aqui junto e não falar isso. Assim, com toda a pandemia, eu estou num momento muito criativo do meu trabalho, que eu estou tendo a oportunidade de me colocar, né, junto com o Cinco e a gente colocar essa ecologia radical que você me ensinou, Roger. Ser ecologista radical foi aprendizado com você. A minha história é a história dessa ecologia radical, porque é impossível não estar falando agora, falar do primeiro encontro de estudantes de biologia em 1990, no início, no fim dos anos 80, início daquela década, em que a gente fez um congresso que era o papel do biólogo na ecologia social, né? Isso em 1990, a gente estava preocupado não com a atuação da natureza só, mas com o papel da gente para garantir o futuro, né? E que a gente não acreditava naquele futuro comum que narrava e que o desenvolvimento ambiental narrava. Eu queria, Roger, que você falasse um pouco do como foi tão rico esse processo do começo do meio dos anos 80, na construção das políticas públicas ambientais. A gente vinha já com uma Política Nacional de Meio Ambiente de 1981 feita, tinha um Conselho Nacional de Meio Ambiente, né? Havia uma secretaria especial do ambiente, tinha um jardim botânico, tinha o IBDF, né? Que geria parte das unidades de conservação, outras estavam na SEMA, e o IBDF fazia parte do Ministério da Agricultura, que é tudo que eles querem fazer hoje de volta, né? A luta que foi para tirar as políticas ambientais e da conservação da natureza da mão da agricultura, hoje os caras estão fazendo isso. Qual foi a primeira coisa que o cara fez? Foi acabar com o órgão gestor nacional de meio ambiente, né? E acabar com o Serviço Florestal Brasileiro. E agora ele aproveita, com o fim do Serviço Florestal Brasileiro desde o ano passado, mas sendo executado pelo Ministério do Meio Ambiente, passa toda a gestão das florestas para o Ministério da Agricultura. Voltamos a 1988. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi essa luta, sabe, Roger? Como
se lutou para conquistar um capítulo de meio ambiente na Constituição brasileira, a conquista da lei dos crimes ambientais, o SNUC, sabe? As nossas rodadas pelo Brasil para construir essas legislações e a participação popular. Que eu quero nessas leis todas é que elas garantem a participação. Essa sempre foi o marco da nossa luta na defesa do meio ambiente. Eu queria que você falasse um pouco disso. Bom, a década de 80 foi o grande marco para as políticas ambientais brasileiras, né? O que a gente tem hoje de sistema ambiental, ele foi constituído a partir da aprovação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981. Criação do CONAMA, os instrumentos do licenciamento ambiental, do estudo de impacto ambiental, estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, tudo isso surge lá no início dos anos 80 e começa a ser experimentado pela esfera federal, pelos estados, né? O Rio de Janeiro foi precursor, criou o primeiro órgão ambiental estadual brasileiro, que foi a FEEMA, criou o primeiro sistema de licenciamento, que foi o SLAP, também aqui no Rio. Depois São Paulo seguiu com a CETESB, com o sistema de licenciamento, e depois na esfera federal, em 81, né, que esses estados foram na década de 70, e aí tudo como resultado da Conferência de Estocolmo, em 72. Né? Então, nos anos 80, o processo de redemocratização do país ele foi muito rico. As pessoas estavam ansiosas por ir para as ruas depois de 21 anos de ditadura, depois de tanto tempo de exceção, né, de regime de exceção, a sociedade ocupando os espaços de rua e construindo uma nova sociedade. Nas eleições de 86, a eleição de um Congresso Constituinte e depois, com a implantação da Assembleia Nacional Constituinte, a participação como um elemento central. Então, foram montados os fóruns populares de participação na Constituinte. Então, teve o Fórum Popular na Constituinte Federal, na Constituinte Estadual, nas leis orgânicas municipais, e nós, que éramos um grupo oriundo do Partido Verde, a gente tinha participado como estudante do processo de fundação do Partido Verde, formamos um núcleo e apostamos a nossa compreensão da atuação estratégica e ideológica no partido, mas por pouco tempo, porque em 87, insatisfeitos com os rumos do Partido Verde, nós saímos em conjunto do partido e acabamos fundando os Verdes, o Movimento de Ecologia Social, que foi uma organização, um movimento do qual participamos todos, né? Pedro é parte, eu sou parte, outros vários que estão ainda hoje nas questões ambientais, têm a origem nos Verdes, nos anos 80, e nós, então, ali, em articulação com setores da sociedade, não só os setores ambientalistas, mas nós tínhamos já essa vocação de procurar outros aliados nos movimentos estudantis, que são nossa origem, nos movimentos sociais de uma forma geral, a luta contra o apartheid, a gente estava muito inserido naquele período, as lutas pela defesa das populações tradicionais, dos indígenas, as lutas dos sindicalistas, as questões ambientais dentro das fábricas. Roger, só uma parte aqui, rapidinho. Eu lembrei que a gente, em 89, foi quebrar uma estrada em Angra dos Reis. Você lembra disso? Que estavam construindo dentro de um manguezal. E a gente foi lá para Angra dos Reis quebrar a estrada contra o condomínio. Entendeu? É verdade. A gente alugou um ônibus e foi, né? A missão não era fazer a manifestação, era quebrar a estrada mesmo. Levamos lá as enxadas e fomos lá abrir a cratera lá na estrada. Muito bem lembrado. A gente adotou
as práticas de desobediência civil. Então, a gente entrou nos protestos que tinham já muitos tradicionais do 6 de agosto, que é aquela escola lá ali de Laranjeiras. Como é que era o nome daquela escola que fazia aquelas caminhadas A Sá Pereira. Hã? Sá Pereira. Não, era aquela escola aquela pracinha que tem o chorinho lá Então, não era Sá Pereira? Não, não é, não. Eu não me Putz, lembro o nome, eu mas... sei qual é também, esqueci agora. E aí, então, enfim, você falou do IBDF, né? A gente fez aquele ato de interdição do IBDF nas queimadas de 88. Então, a gente teve uma atuação forte na reestruturação da APEDEMA aqui no Rio, Assembleia Permanente das Entidades em Defesa do Meio Ambiente. Então, foi um momento muito, muito fértil de construção de políticas. E o processo dos fóruns de participação popular eram exatamente no sentido de construir emendas à Constituição pela sociedade. Então, a sociedade participava, concebendo trechos do texto da Constituição, coletando assinaturas, e não era por meio eletrônico, era ao vivo. A gente tinha que botar as mesinhas nas calçadas das ruas e ficar ali dias a fio coletando assinaturas, conscientizando as pessoas, e quase todo mundo queria participar. Era uma coisa assim que as pessoas estavam sedentas por participação democrática. Então, a formação da Constituição, de fato, resultou num texto cidadão, num texto ecológico. Por isso que a Constituição foi batizada de Constituição Cidadã, por isso que grande parte dos autores do direito ambiental chamam de Constituição ecológica, porque, de fato, a sociedade conseguiu colocar no texto constitucional aquilo que ela esperava do Estado. E a participação ela é um aspecto central, porque o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado um direito difuso. E ele é assim considerado porque ele é destinado a toda a coletividade, independente de quaisquer circunstâncias. Então, basta a pessoa existir que ela é titular desse direito. Em razão disso, configura o caráter difuso, porque qualquer um está legitimado para ir através da administração pública, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário, reivindicar esse direito. A legitimidade é ampla para toda a coletividade. Então, isso é um fator relevante. E por isso que se marcou na política ambiental brasileira a participação como um elemento central, porque esse bem jurídico é de toda a coletividade. Se ele é de toda a coletividade, a sua utilização deve levar em conta aquilo que aspira a sociedade com relação a esse bem coletivo, a esse bem difuso. Então, o processo nessas décadas foi muito rico, muito rico. E a partir da Constituição, a gente teve a aprovação de outras leis que foram ampliando os instrumentos de gestão da política ambiental, como o Pedrão falou, a lei de crimes ambientais, a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a lei da Política Nacional de Educação Ambiental, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional de Proteção das Populações Tradicionais. Enfim, são várias leis, várias normas que foram ampliando o espectro da atuação na política ambiental, e somado a isso também uma melhoria na estrutura de gestão. O antigo IBDF, que era vinculado ao Ministério da Agricultura, foi extinto em 1989, junto com a Superintendência de Desenvolvimento da borracha, a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, junto da SEMA, da Secretaria Especial de Meio Ambiente, da Presidência da República, e foi criado ali em 89 o IBAMA, assumindo esse conjunto de funções. O IBAMA, então, se constitui a partir disso dos funcionários desses órgãos extintos, e em 2002 o IBAMA faz seu primeiro concurso público e entra uma nova geração de servidores muito afim de trabalhar na proteção ambiental.
Em 2007, a gente tem a criação do ICMBio, e depois também uma nova leva de servidores entrando com o objetivo de construir política ambiental brasileira. O Ministério do Meio Ambiente foi criado após a Rio 92, também como resultado dos compromissos que o Brasil assumia ali, um novo momento que o país incorporava de políticas ambientais. Então, a gente só viu crescimento, com algumas exceções, evidente, porque nenhum governo é completamente ambientalista, né? E o fato de termos um órgão ambiental e tantos órgãos voltados para o desenvolvimento cria, de fato, situações de conflito interno em governos na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal. Isso é muito comum. Então, as disputas internas pelas políticas geralmente deixam a questão ambiental como uma questão secundária. Isso aí a gente enfrenta em tudo que é governo. A área ambiental nunca tem um protagonismo das políticas, mas todos os governos, historicamente, nesses últimos 40 anos da política ambiental brasileira, porque ano que vem, Pedro, são 40 anos da Política Nacional do Meio Ambiente. Lamentavelmente, será um aniversário de 4 décadas para não se comemorar, porque a gente ali, se algo não acontecer antes, se alguém não detiver esses criminosos, nós teremos um aniversário negativo, né? Um aniversário para contabilizar as perdas e não os ganhos da política ambiental brasileira. Mas o fato é que, apesar de termos problemas em governos dos mais variados, o que está acontecendo agora é uma ação sistemática, criminosa, dolosa, que está sendo conduzida com o objetivo de eliminar servidores, eliminar políticas públicas e de destruir a política ambiental brasileira. Esse, portanto, é o momento mais grave da história da política ambiental brasileira. Maravilha, Rogério. Muito bom. Eu fiquei com medo quando o Pedrão começou com reminiscências, porque se a gente deixar, a gente vai precisar de 2 horas só para o Pedrão tomar fôlego, né? Só para ele parar e tomar fôlego a primeira vez. Mas até que ele se conteve direitinho. A gente que conhece, né, Rogério, sabe que ele se conteve ali. Mas é bom, né? Porque Claro. Ele está sempre animando, né? Estar com o Pedro é sempre estar num estado de alegria, de atividade, de ação, né? É uma pessoa que está sempre muito propositiva, muito idealista. É gente que é bom da gente ter por perto sempre, né? Sempre. É um irmão de vida. Então... E o Pedrão, ele lá no mandato, né, Rogério? É importante as pessoas entenderem isso, né? Às vezes o Pedrão fala, não fala isso, mas eu gosto de repetir, eu não sou um ambientalista, eu não tenho uma trajetória de ambientalista. Eu conheço vocês, né, há 30 anos, mais de 30 anos, né? Porque a gente está ali no mesmo contexto da luta política, né? Essas lutas todas são transversais. Mas, vamos dizer assim, a minha militância ambientalista, ela vem muito a partir do mandato, né? Quando a gente conquista o mandato muito em função da pauta da legalização da maconha, né? Que foi o principal mote que levou a minha primeira vitória eleitoral, mas ali a gente pensou o seguinte, mas o mandato ele não pode ser a reprodução da minha trajetória pessoal. O mandato, acho que a gente tem que fazer um esforço para pautar as questões estratégicas, né? E nada mais estratégico do que a questão ambiental, né? O mundo ele não vai ser socialista, anarquista, comunista, nem nazista se a humanidade não conseguir superar essa grave crise ambiental que está colocada ali, né? Esse é o tema estratégico. E o Pedrão, eu acho que é uma grande conquista do nosso mandato para ajudar a gente, né, a conseguir ter uma atuação coerente no plano ambiental. Mas eu não estou falando essas coisas à toa, nem só para rasgar seda para o Pedrão, não. É porque eu tenho ainda inseguranças e várias reflexões, né? Uma reflexão que eu faço muito é o seguinte, e aí indo um pouco para a política mais geral, né?
A Constituição de 88 ela é uma Constituição avançadíssima, né? Só que ela tem um problema grave, assim, né? Porque ela tem uma agenda social, ambiental, humanitária muito avançada numa estrutura de uma sociedade da periferia do capitalismo, né? E não dá meios para a gente romper com isso. Então, eu tenho a impressão que o pano de fundo, né, de toda essa crise que a gente vem vivendo no Brasil no último período vamos dizer assim, que chegou ao limite essa contradição da Constituição cidadã, ecológica, que prometeu o estado do bem-estar social no país, e ele não conseguir realizar isso em função, né, da gente continuar à periferia do capitalismo, né? Rogério, eu fui fazer uma tabela uma vez que eu queria debater com os liberais, né? Então, com essa história do Estado mínimo, porque o argumento deles é sempre a proporção do PIB que vai para o Estado, né? Então o Estado do Brasil é inchado porque 38% do PIB do país vai para o Estado, né? Aí eu pensei, mas a gente tem que ver isso per capita, né? Porque tem países que o PIB per capita é enorme, tem outros que é pequeno. Aí eu fui procurar essa tabela, eu não achei, eu tive que fazer essa tabela com o apoio da nossa economista, assessora de economia do mandato, a Thalita, né? E olha só, o gasto per capita da Dinamarca, que é o país com o maior IDH do mundo, era $37 mil, quando a gente fez a tabela um ano e pouco atrás. $38 mil. O estado per capita no Brasil, $3.500. Sério? Sim, é 10 vezes menor, né? E o mais grave, o PIB per capita, na época da tabela, era $10 mil. Então, se a gente pegasse, né, todo o PIB brasileiro, entregasse para o Estado, ele ia continuar a ser menos de 1/3 do gasto estatal da Dinamarca, né? Então, eu acho que, inclusive, que eu mirei nos liberais e acabei acertando os sociais-democratas também. E a Constituição de 88, de certa maneira, né? Porque você não tem como financiar, né, o estado do bem-estar social no país, né, com esse nível de capacidade de financiamento, né? Então, é um desafio muito grande. Eu tenho a impressão que as questões ambientais também esbarraram no mesmo gargalo, né? Como a gente não deixa de ser, né, se inserir na economia internacional como o fornecedor de commodities, né? O Estado brasileiro o tempo todo é pressionado a facilitar a exportação de commodities, né? Inclusive, às vezes não é flexibilizando a legislação ambiental, mas é com programas de crescimento que, quando você olha, né, é o quê? É infraestrutura para permitir a exportação de commodities, né? Quer dizer, o desenvolvimento vai ser romper com a lógica da exportação de commodities, né? A gente não viu nenhum plano de aceleração do crescimento com o objetivo, por exemplo, de fazer o Brasil entrar, né, no top 5 da tecnologia da informação, por exemplo, né? É sempre café, soja. Olha, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu acho que teve um dia na minha vida que foi o dia que eu mais xinguei o Lula, né? Sabe aquela coisa de torcedor de futebol que fica gritando com a televisão? Foi logo no início do primeiro mandato dele, ele fazendo o lançamento de uma renovação do Proálcool, né, o programa de benefício para os produtores de álcool a partir da cana-de-açúcar. Ele chegou a falar a seguinte frase: a cana-de-açúcar é o futuro do Brasil. Aí eu berrava com a televisão: não é o passado, porra! É o passado! É verdade. Entendeu? Não é o nosso futuro. Então, eu fico me perguntando, né, se não é justamente o descompasso, entendeu, entre o que a Constituição prometeu, né, com essa nossa estrutura dependente, periférica, né, que faz com que a gente, no final das contas, né, pode ter, inclusive, segurado o nível da devastação ambiental que podia ter acontecido no país nos últimos 30 anos, mas certamente não conseguimos evitar, né,
o avanço do desmatamento, da poluição dos rios, da construção de grandes empreendimentos, grandes projetos, né, que devastavam o meio ambiente, né? E eu acho importante a gente fazer essa reflexão para a gente pensar no futuro, né? Para te devolver a palavra, Rogério, só uma imagem que me vem na cabeça para pensar sobre o futuro, que é o seguinte: às vezes a imagem que me dá é que a humanidade está dentro de um trem, né, indo na direção de uma ponte que desabou, né? Aí a maioria, né, das correntes políticas, vamos dizer assim, a maioria das pessoas que se manifestam dentro do trem está falando o seguinte: ó, diminui a velocidade para dar tempo de construir a ponte antes da gente chegar na queda, né? Tem um grupo que tem forte influência no planeta hoje que está defendendo o seguinte: não, vamos acelerar o trem para quando chegar no buraco, né, a gente conseguir pular, atravessar o buraco e continuar a seguir a linha do trem do outro lado, que eu acho que é a estratégia do Bolsonaro, do Trump, né, dessa galera se enquadra mais. Agora, eu vejo pouca gente, Rogério, dizendo o seguinte: galera, vamos parar o trem, para o trem, vamos construir outro caminho e aí a gente segue viagem, né? Me parece que a relação da humanidade com o meio ambiente precisa de outro caminho, né? A gente precisa de muita coragem e criatividade para reinventar o nosso jeito de viver, né? Porque, eu não sei, eu tenho a impressão que preservação da vida humana no planeta e trocar de smartphone todo ano são um tanto quanto contraditórios, né? Continuar a tirar petróleo. Fala aí, Rogério, falei pra caramba, desculpa. Não, eu vou pegar o bonde aí da tua metáfora para complementar. Eu penso que é a hora que parar o trem, né? Você falou, porque ninguém está defendendo que pare, né? Então, acho que a metáfora é muito bem colocada. Eu só acrescentaria o seguinte: a hora que parar o trem, ao invés de já escolher outro caminho, é questionar se a gente tem que ir para onde ele estava levando mesmo. Se de fato aquele destino era um destino que todos que estavam no trem deveriam seguir. Porque essa reflexão pode fazer com que a gente volte. Não, vamos embora então, vamos seguir isso não. Esse destino aí era furado e a gente não tem necessidade de ir para essa outra dimensão. Agora, das questões que você colocou, eu vou pegar duas delas e a primeira eu vou entrar já discordando de uma questão que você falou. Você disse, aí valorizando a atuação do seu mandato na questão ambiental e valorizando a presença do Pedrão, que é uma figura de fato muito representativa nessa questão ambiental, e você está muito bem assessorado nesse sentido. Mas quando você fala que você não é ambientalista, não é um ecologista, eu vou te dizer, qual é a carteirinha que me qualifica nisso? Qual é a carteirinha que qualifica o Pedrão nisso? A gente pode dizer que sim, nossa história. A gente está há muitos anos nessa causa, então já ocupamos funções dentro de movimentos e ações, temos história nos processos de conquistas ambientais. A gente tem uma história de atuação na questão ambiental muito antiga. E aí, agora, você tem uma história nessa atuação que ela só não é muito antiga, mas você tem já uma história construída. O teu mandato é hoje o mandato que expressa a questão ambiental na Câmara Municipal. Você esteve nas últimas lutas das questões centrais socioambientais da cidade. O seu mandato foi a representação institucional do parlamento. Então, você tem já uma história na causa ambiental, você tem uma atuação, você tem uma representatividade. Então, você, para mim, é um ambientalista, você é um ecologista. Você formula hoje questões nessa área com muita sabedoria. Você faz pronunciamentos na Câmara sobre essa área de grande importância, que nós olhamos, assistimos e nos sentimos representados. Então, eu tenho certeza que, assim, se
Eu ia perguntar, tem um ecologista na Câmara? Tem sim, o Renato Cinco está lá, é o ecologista que se elegeu, que está lá. Outros se candidataram e não entraram. O que entrou foi ele. Ah, mas é o cara da maconha? Sim, eu também sou ecologista, sou da maconha também já há muitos anos. E muitos outros também. E das lutas sociais. E a gente está aí misturado. A questão ambiental é exatamente essa... Atuar com o meio ambiente é atuar numa perspectiva de pensar não só natureza, mas pensar a sociedade, pensar o próprio organismo interno, né? O nosso ecossistema interno, a nossa natureza diante das coisas. Então, isso eu faria esse recorte para adendar aí e questionar o que você falou. Com relação à sua colocação sobre Constituição, acho que você está correto. Acho que, de fato, a gente tem uma Constituição que, em parte, ela não representa uma parcela da sociedade, que é uma parcela minoritária, mas que hoje ela está bem representada institucionalmente. Mas é uma parcela que não quer o Estado atuando na defesa dos mais pobres, dos mais vulneráveis, não quer o Estado fornecendo saúde pública, não quer o Estado dando educação, não quer o Estado se retratando com populações que foram historicamente afetadas por processos expropriatórios e violentos que violaram suas condições de vida, suas culturas, seus patrimônios, mesmo que imateriais, né? Essa parcela da sociedade que é um Estado que se ocupe exclusivamente da lógica do capital, da lógica econômica, essa ideia de geração de emprego e renda, sem nenhum tipo de reflexão sobre as consequências dos tipos de emprego, dos tipos de renda, né? E também eu tenho pensado assim, que tem uma leva de fundamentalistas que não pensa, eles só seguem, eles só obedecem, são pessoas sem nenhuma criticidade, sem nenhuma capacidade cognitiva, né? que só tem a fé como elemento balizador da sua atuação, então acredita cegamente em promessas falsas, enganosas, em falsos profetas, em pastores que enriquecem à custa da miséria e da fé dessas pessoas. Infelizmente, uma leva muito grande que já seguia, né, como uma grande boiada, seguia alguns desses pastores que a gente conhece bem, que enriqueceram, que hoje estão entre os maiores acumuladores de capital do planeta. E o que a gente teve na última eleição foi, acho que, a meu ver, um outro fragmento da sociedade que não é necessariamente ligado a essas igrejas fundamentalistas, mas que tem a mesma lógica, que segue a mesma lógica, que pensa da mesma forma e conseguiu se aglutinar com os fundamentalistas para dar base para um governo hoje que pratica as piores barbaridades. Então, a gente tem uma resistência na própria sociedade a uma perspectiva de Estado que foi construída na Constituição. Agora, a Constituição ela é uma norma programática. O fato dela existir assegurando esses direitos não quer dizer que esses direitos existam. Quer dizer que a nação optou, numa revisão do seu modo, da sua estrutura, dos seus princípios, desenhar novos princípios fundados na lógica do bem-estar social da coletividade. E aí a distância desses direitos na norma virarem concretos na vida real é muito grande, que se dá na forja dos movimentos sociais, das lutas dos trabalhadores, da sociedade, que não cai do céu. Um dos filósofos do direito que eu gosto muito, porque defende que o direito é fruto de processos históricos, o Norberto Bobbio, ele classifica o direito em gerações e ele então vai colocar isso, que o direito ele é resultante de processos históricos. Então a gente tem uma Constituição que resulta de um processo histórico, que consolidou uma visão de país que a gente construiu naquela ocasião. E que leva tempo para construir, que leva tempo para atingir. Então, é um processo permanente de disputa. E num país que se acostumou
a um modelo de Estado que sempre privilegiou o capital, os detentores do capital, que se fundou numa lógica liberal absoluta, quando só no sistema participativo, só o proprietário votava, porque só ele era considerado cidadão, mulher não votava porque não tinha patrimônio, escravo não votava porque não era gente, os recém-abolidos, ex-escravos não votavam porque não eram cidadãos, não eram inclusos no processo de formação da cidadania. Então, a sociedade, um país que se dividiu em grandes latifúndios concedidos para alguns iluminados e que manteve essa estrutura concentradora de propriedades na mão de alguns, né, que formou, portanto, a composição de famílias que dominam grandes territórios do país, que se apropriaram desse território com o apoio do Estado, e aí um Estado que não teve coragem de promover a reforma agrária, nem nos governos do PT, um Estado que não teve a coragem de cobrar a fatura das grandes fortunas que se acumularam com o sangue e o suor do povo, com a apropriação do capital ambiental existente no país. Então, é difícil, né, se a gente não consegue, mesmo com um texto constitucional como o que nós temos, romper com alguns modelos que concentraram todos os benefícios do Estado na mão de poucos, é evidente que a distância dessa realidade construída a partir da Constituição continuará muito grande, né? Então, eu, de fato, reputo como responsabilidade do PT, que esteve no governo durante muito tempo, não ter tomado algumas atitudes importantes para romper com esse modelo que dominou o Brasil toda a sua história e que continua dominando. Então, eu acho que a Constituição é um passo. Outros sistemas normativos estão dentro desse passo, né, o normativo institucional, mas se a sociedade ficar esperando que isso que está escrito na lei se transforme em realidade, não vai virar, não vai mesmo. Porque há forças poderosas que resistem constantemente, historicamente, a qualquer tipo de cessão dos seus benefícios, não abrem mão de nada, são mesquinhos, são avarentos, são pessoas que acumulam muita coisa e que continuam com a sanha, o desejo de acumular, essa visão que de fato é vitoriosa, né? A visão do capitalista vitorioso é o que muitos pobres querem virar, né? Ele pensa que um dia ele pode virar um capitalista vitorioso, por isso que ele adora tanto o capital, porque muitas vezes é um sonho, é um desejo dele atingir aquele patamar e que é alimentado das formas mais aberrantes possíveis, né? Como é a uberização hoje do trabalho, as pessoas muitas vezes estarem iludidas de que porque agora viraram microempresa individual, se transformaram em empresários que no futuro estarão bem-sucedidos e acumulando capital igual os que hoje acumulam capital. Então, essa é uma sociedade ainda muito pouco formada, né? A educação no Brasil é uma educação excludente, a gente também não conseguiu finalizar um processo de construção, acho que a gente consegue muitas vezes avançar em processos educacionais, mas a educação de uma forma geral, estruturalmente, ela não conseguiu transformar o brasileiro num cidadão, de fato, né? E aí é complicado, né, Cinco? É difícil, a gente tem um hiato entre o sistema e a sociedade. Com certeza. É difícil, mas aquela história, né? A gente não tem outra alternativa a não ser enfrentar essas dificuldades. Exatamente. Bom, a gente precisa caminhar já para o final do programa, né? Então, vou devolver a palavra para o Pedrão, né? Para ele, se quiser fazer mais algum comentário, pergunta, né? E etc. Fala aí, Pedrão. Não, eu não. Eu acho que foi incrível. Eu
envergonhado com esse programa, essa é a verdade. Porque vocês ficaram fazendo uma rasgação de seda aí para mim, eu me sinto honrado. Essa é só a única. Mas eu fico envergonhado. Mas é só para lembrar, assim, eu acho que tem coisas que eu acho que são nesse momento. É que a luta em defesa do ambiente nunca foi fácil. A gente está nesse campo de batalha há muito tempo. Nós, o movimento ambiental sempre achou a gente radical demais. E hoje eu acho que parte desse movimento ambiental que achou que a gente era radical demais, né, falando dos verdes, hoje queria que os verdes estivessem aí para poder estar enfiando o dedo na cara como a gente, enquanto a gente é audacioso de fazer as coisas que a gente fazia, de tacar dinheiro nos outros, que eu não preciso dizer quem é que foi recebeu já dinheiro na porta da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quem já teve o seu stand fechado dentro da Rio 92, quem ganhou o troféu Motosserra, quem ganhou manifestações durante os Fóruns Sociais Mundiais de 2002, 2003, 2004, 2005, quando a gente estava lutando contra um mundo sustentável é possível, e a gente continua acreditando, né? Quando a gente viu surgir a rede brasileira ecossocialista, né? Quando antes de se falar de ecossocialismo, eu via lá nos Verdes, a gente já estava discutindo essa conjuntura do ecossocialismo, via o Lovi, via o Boaventura de Souza Santos, né? Então, é bom saber que as escolhas que a gente fez no passado, hoje, elas são, né? Então, esse nosso desejo de mudar o mundo, ele vai ser eterno. Eu posso ter 100 anos e eu vou ter 100 anos, e se eu não conseguir mudar o mundo, eu vou estar tentando. Desistir jamais. Jamais. E, assim, eu queria, para concluir, dizer fora Bolsonaro, com muita força, fora Salles, esse cara tem que estar na cadeia, a gente precisa botar ele na cadeia. O Ricardo Salles tem que sair do Ministério do Ambiente para cadeia, não tem outro lugar para esse sujeito. Eu detesto isso, eu detesto ser punitivista, eu não acredito em punição, mas tem determinados momentos que a ira fica tão que é o único caminho que eu consigo enxergar para um sujeito desse se eu não falar as barbaridades que eu penso, porque eu não posso falar as barbaridades que eu penso, que eu queria fazer com esse sujeito em praça pública. E fazer um convite. No dia 27 é o Dia Nacional em Defesa da Mata Atlântica. É um dia que foi criado porque foi assinado o decreto, o primeiro decreto de proteção da Mata Atlântica, o decreto 750. 750, obrigado, Roger. Eu não sou advogado, eu sou ativista e professor, e eu não decoro lei, nem quero decorar, eu só ajudo a construir elas, amarradão, mas decorar eu não quero. E 27 de maio, desde um dia de luta, que a gente conseguiu formar constitucionalmente num dia de luta de arte, né? Antes era uma militância nossa do movimento ambiental, né? E como a gente brigou por esse decreto e por essa lei existir, e hoje a gente vê todo dia essa lei continuar sendo ameaçada, a lei da Mata Atlântica. Então é um dia da gente lutar, e a gente vai fazer um debate pela Coalizão pelo Clima, que é um coletivo grande, da qual nós três fazemos parte também, e vai ter um debate com o Eduardo Barreto, professor da UF, o Luiz Marcos, professor da Unicamp, e o Sérgio Portela, da Fiocruz, onde a gente vai falar do colapso ambiental e a Mata Atlântica. Então, deixar um convite aí para todo mundo. Vai ser pelo Facebook da Coalizão, que é a Coalizão pelo Clima do Rio de Janeiro. É só entrar lá na página, e eu acho que o 5 também vai transmitir, não sei se ele vai estar podendo, se ele vai estar ocupado. Peço para vocês transmitir também, Rogério, na página. Vamos lutar pela Mata Atlântica. E obrigado, Roger. Obrigado pela aula que você deu sobre
um pouco do desmonte do que está sendo feito contra o Instituto Chico Mendes e contra o meio ambiente, né? Mais do que qualquer instituição, essas políticas são ataques à nossa vida. Não é a instituição nenhuma, é a nossa vida e a biodiversidade brasileira. É isso, agradecido, muito agradecido. Obrigado, Pedrão. Obrigado mesmo por mais uma contribuição sua aqui na nossa quarentena. Então, Rogério, queria te agradecer mais uma vez, te devolver a palavra, né, para você falar, né, o que você quiser, fica à vontade, né, fazendo sua despedida, e depois eu faço o encerramento. Tá, eu quero agradecer ao Renato Cinco por esse bate-papo, por toda a sua atuação na Câmara. Como eu já falei no início, fico muito feliz, me sinto completamente representado pelo seu mandato. Agradecer ao Pedro também pelo trabalho do mandato, pelo trabalho na área ambiental e pela amizade aí de uma vida. E queria finalizar dizendo que esse processo que a gente está passando, toda a sociedade, né, do isolamento social, já é por si um processo difícil para todos nós, porque é um isolamento que não foi uma opção de nenhum de nós, é uma obrigação, é um isolamento que se dá em razão de uma ameaça à vida que está circulando o mundo inteiro, uma ameaça invisível de um vírus que está matando muita gente e que no Brasil ele está associado, aí ganhou um grande aliado, que é o presidente da República e todo o seu governo, que se aliaram ao vírus, e aí não de forma invisível, mas muito visivelmente para destruir a população brasileira, expor os mais vulneráveis. Não duvido nada que isso esteja também abertamente como um plano sórdido para diminuir as aposentadorias do sistema previdenciário, para diminuir o aporte de investimentos para serviços sociais. Quanto mais gente morrer, menos obrigação eles têm. Então, é um processo difícil para todos nós. Então, eu tenho me esforçado muito também em conversar com os amigos, fazer uma ligação, às vezes uma ligação de vídeo para ter um papo, saber como é que está, porque as pessoas estão sendo afetadas psicologicamente, por terem essa obrigação de ficar dentro de casa, por não poderem sair para descontrair, para tomar um sol, para dar um passeio, enfim, para ir num boteco, para ir num shopping, qualquer coisa que queira fazer, não pode. Então, essa obrigação ela é dura, é difícil, as pessoas têm que encontrar meios de superar. Psicologicamente isso tem afetado todos nós, e algumas pessoas se afetam mais, outras se afetam menos. Para aqueles que têm algum senso de cidadania, para aqueles que de alguma forma entendem seu papel como protagonista dos processos que assegurem a afirmação de um Estado que atenda à sociedade, porque eu sou classe média, eu tenho minhas necessidades básicas atendidas. Se eu não sou solidário com aqueles que não têm, para que eu presto como ser humano? Né? Eu tenho que ter essa... Né, eu tô bem, os outros não estão, eu vou ficar feliz? Não, eu sofro com o sofrimento alheio. Eu tento contribuir para que outras pessoas consigam um mínimo de condição para ter dignidade nas suas vidas. Então, a sociedade ela está passando por um momento complicado. Nós que atuamos na construção de políticas públicas, na defesa de direitos, estamos mais afetados ainda, porque estamos vendo impassíveis, né? A tudo, de alguma forma, escorrer entre os dedos no momento que a gente não pode nem ir para a rua protestar. E que o inimigo, aquele que expressamente está trabalhando para nos destruir, está nas ruas de forma irresponsável, negando a ciência, negando qualquer sentido lógico em todo o processo, mas há também, e eu queria então fechar falando deles, no nosso caso específico dos servidores da área ambiental federal,
esses estão sendo mais ainda afetados. Eu tenho conversado com servidores que estão muito abalados psicologicamente, porque não conseguem de forma alguma compreender como é que um governo age dessa forma e como é que a sociedade aceita que ajam dessa forma. Pessoas que se habilitaram, se capacitaram, que estudaram muitos anos, que trabalham há muitos anos em uma mesma área ou em várias áreas. A pessoa está lá 10, 15 anos trabalhando numa unidade de conservação, é um processo longo, é difícil fazer a gestão dessas áreas. Então, cada conquista ela é muito suada, ela é muito comemorada, porque é tudo muito difícil de fazer, tudo muito complexo, mas as pessoas fazem por paixão. Quem trabalha com o meio ambiente trabalha por paixão, porque ama aquilo que faz, porque se envolve. Então, se trabalha mais do que o horário. É evidente que as pessoas, tem muitos que trabalham de graça, muitos que são voluntários. Eu não estou falando exatamente desses, eles estão inclusos também entre os que estão sofrendo. Eu estou falando de servidores que estão sendo perseguidos por exercerem sua profissão com qualidade. Isso afeta psicologicamente, a pessoa entra num buraco existencial dela tentar entender por que ela está sendo perseguida, se ela está fazendo aquilo que sua carreira lhe determinou como obrigação, aquilo que o seu juramento como profissional afirmou depois de 5 anos investidos numa formação acadêmica, aquilo que a Constituição Federal e as leis brasileiras determinam que a autoridade pública e o servidor público deva fazer como política ambiental, e vem hoje um governo que passa a perseguir essas pessoas, passa a tratar essas pessoas como inimigas, e uma parcela da sociedade apoie esse tipo de tratamento cruel, um tratamento sádico, e que afeta também a psicologia das pessoas que estão trabalhando. Então, eu quero dizer que é importante a gente estar atento a isso e que, não obstante todo esse momento ruim, ele será um momento da nossa história que a gente vai ter muito trabalho para explicar daqui a 20, 30 anos como é que deixamos isso acontecer. Mas a gente vai reverter, a gente vai passar a um período de muitas perdas, a gente tem que estar preparado para isso. Estamos perdendo gravemente esse jogo, mas ele não acaba, ele não está no fim, ele não está no meio, é um jogo de vida, é permanente. Enquanto a gente existir, existirá resistência e existirá esperança. É isso que é importante a gente afirmar. A gente vai seguir na luta e a gente vai reverter esse cenário em algum tempo, para que a gente consiga de novo ter esperança num futuro melhor para os nossos filhos, para nós, para os nossos filhos e para as futuras gerações. Então, obrigado aí mais uma vez e parabéns pelo trabalho de vocês na questão ambiental. Obrigado, Rogério. Excelente. Eu botei aqui imagem de galeria, para aparecer nós três na despedida. Então, esse foi mais um programa quase ao vivo da nossa quarentena ecossocialista e libertária. Eu e Pedro Aranha recebemos hoje o Rogério Rocco, que é advogado, analista ambiental do Instituto Chico Mendes, um militante de longa data na luta ambiental aqui no Brasil, no nosso planeta, que a luta ambiental é uma coisa que ela não pode ter fronteira, já que o planeta é um só. Eu espero, Rogério, Pedro, que a nossa conversa seja mais uma contribuição para a gente discutir sobre que caminho tem que seguir aquele trem. Concordo contigo. Não é só mudar não é um desvio para seguir o mesmo caminho. É um novo caminho que a gente precisa construir. E, infelizmente, a natureza está deixando claro que a gente não tem muito tempo para seguir esse caminho sem sofrer grandes consequências. Obrigado mesmo, Rogério. Muito obrigado. Pedrão também. A gente vai seguir fazendo balbúrdia, porque desistir não faz parte dos nossos direitos. Valeu.